Levemos o pensamento a Jesus e que o Senhor nos abençoe na sua luz e misericórdia, nos concedendo o entendimento dos seus ensinos, para que possamos aplicar em nossa vida e assim crescermos em espírito e verdade, para melhor servir a tua seara, Senhor. Sê conosco, hoje e sempre. Muito bem, hoje o tema proposto é a toga do juiz. Lembrando que a toga é aquela vestimenta talar. Talar é uma vestimenta que vai até ao calcanhar. Talo é de calcânio, né? Calcanhar. E essa vestimenta, ela representava já no Império Romano a autoridade. Então, poder. Por isso que os homens, então, ao utilizarem nos diferentes eventos, até algumas religiões, tem então nessa vestimenta a característica de poder, de autoridade. Na Roma Antiga, os senadores romanos tinham que usar invariavelmente. Já os homens, ao adquirirem a maturidade, ou melhor, após os 50 anos de idade, também passavam a utilizar estas vestes talares, ou chamada toga. Mas nós estamos colocando esse tema justamente para ver a proposta do Cristo em relação à autoridade, em relação ao poder, em relação à pretensão que trazemos em julgar. Por isso que o texto foi extraído do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, versículos de 1 a 5. E é o seguinte, o texto, 5 versículos apenas. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. E porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Nós percebemos a proposta do Cristo de tom enérgico, mas educativo. Ele usa certas expressões que poderíamos considerar até que ele estivesse irritado ou falando com a gente de uma forma ríspida, mas na realidade a sua autoridade moral falava de forma que abria os nossos olhos e fazia esclarecer a nossa consciência. Assim, façamos então um pequeno preâmbulo dessa passagem e lembraremos então que este ensino de Jesus ocorreu durante o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a grande síntese de toda a doutrina do Cristo. Tudo que nós veremos ao longo dos 3 anos do ministério de Jesus está inserido nesse sermão. Ele apenas, ao longo do tempo, ele foi recordando e exemplificando este sermão. E ele visa o comportamento para com o próximo, esse momento, essa passagem do sermão. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo uma era em que a tecnologia nos permite nos comunicarmos com muitas pessoas ao mesmo tempo, com pessoas em diferentes nações, com diferentes culturas, e assim então
nós temos que ter um padrão de comportamento para que nós não venhamos a transgredir, né, o vínculo de relacionamento sadio. Assim, também essa passagem, ela vai nos provocar uma autoanálise. E esse talvez seja o foco principal para todos nós. Essa autoanálise, né? Trabalhar a psicologia da mensagem, entender muitas das razões pelas quais agimos e reagimos. E então Jesus nos fala como deve ser o nosso comportamento ideal. Muito bem. Então vamos tentar ver, versículo a versículo, o que a proposta de Jesus. E ele começa dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados. Isso nos remete a refletir que todos nós trazemos, de forma consciente ou não, o receio do julgamento de nossas ações e assim promovemos certas reações de defesa. Ninguém gosta de ser observado. Ninguém gosta de ser assim medido. E nós ficamos até certo ponto desconfortados, né? Quando estamos num lugar e alguém de repente está te olhando de cabeça aos pés, está olhando a sua reação, está olhando o que você fala. E isso por quê? Porque todos nós, de forma consciente ou não, muito mais inconsciente, sabemos que somos limitados. Reconhecemos que somos imperfeitos. Haja vista que nós estamos num mundo de expiação e prova. Haja vista que nós somos espíritos começando a galgar, né, a nossa ascensão espiritual. Então, nós reconhecemos que trazemos imperfeições. E quando alguém nos olha um pouquinho mais atento, isso já nos incomoda, né? Então, por isso, a primeira grande instrução é não ter esse comportamento. Cada um é o que é, cada um tem a sua forma de ver, de entender, cada um está no seu momento espiritual, cada um está no seu momento evolutivo. Nós mesmos, durante a nossa existência, passamos por diferentes períodos de compreensão da vida e do próximo. Na nossa juventude, nós passamos de forma irreverente. Nem reconhecemos, nem percebemos, né? Tem pessoas que até a velhice é assim. Depois, numa outra fase, a pessoa já se torna mais observadora. Por quê? Porque ela está construindo a sua personalidade. Ela está construindo a sua persona perante a sociedade. Então ela está atenta, olhando a outros e ver o defeito dos outros para ver se existe nela, corrigir ou não. E mais adiante, já quando estamos naquela fase um pouquinho mais madura, nós temos aqui o exemplo Val, por exemplo, né? Em que há a compreensão, onde há a serenidade no relacionamento com o próximo, onde existe a tolerância. Então, o que é isso? O resultado de uma maturidade. E Jesus já nos invoca a termos essa maturidade e frearmos aquele lado, né, vamos assim dizer, irresponsável. Muito bem. Também nesse versículo, a proposta do mestre não é de extrema tolerância com relação às ações do próximo, como muitos interpretam. Não julgueis. Ou seja, cada um faz o que quer, cada um age da forma que pensa. Não é bem assim. Nós sabemos que existem limites de comportamento que a própria sociedade institui, que a própria cultura de época exige. E nós sabemos também que esta cultura ela é variável, conforme o tempo. O que é certo numa época é errado na outra e vice-versa. Nós estamos vivendo agora um grande momento, que a gente percebe na mídia,
a respeito da liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de ação, e existem, né, as controvérsias, mas nós temos que ter uma linha mestra. Enquanto essa linha mestra for determinada pelos homens, ela é muito frágil. A linha mestra é a doutrina do Cristo, é o Evangelho. É justamente o que nós estamos vendo aqui. Não julgueis. Porque ao não julgar, você não vai saber o respeito à liberdade alheia e o respeito que você quer que dê à sua pessoa. Então, a linha mestra é a doutrina do Cristo. Assim, na realidade, este versículo propõe que não devemos nos colocar como juízes e pronunciar uma sentença, tendo como referência de padrão a nossa pessoa ou o conhecimento que trazemos a respeito de tal assunto. E como nós falávamos ainda há pouco, é muito variável. Né? O que é aceito numa época não é aceito em outras. Nós estamos julgando de acordo com o nosso conhecimento. E quem nos garante que trazemos pleno conhecimento da questão, do tema a ser julgado, da pessoa? Nós sabemos o que essa pessoa está sentindo, passando, vivenciando, para taxarmos, para dar a ela uma sentença e um rótulo. Ah, essa pessoa é egoísta. Ah, essa pessoa é orgulhosa. Nossa, essa pessoa é soberba. Vai lá saber o que está passando na mente dela. Às vezes aquela pessoa que está tão entretida nos seus pensamentos e preocupações e passa desapercebido. Aí o outro vê e fala, não, ela é soberba. Olha só, nem cumprimenta. Quem somos nós? Né? Por isso que essa imagem nos deixa muito claro essa postura que nós sempre temos, né, de autoridade, de usar essa veste de autoridade e impor, né, o nosso pensamento no outro. Continuando, nós temos no próximo versículo, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Olha que coisa, isso nós não pensamos. Né? A gente sempre acha que estamos acima dos outros. A gente sempre tem a ideia de que nós podemos intervir na vida alheia. Mas não sabemos, é essa a empatia que nós não realizamos, de se colocar no lugar do outro e entender a necessidade e o momento do outro. Então a gente vê pela nossa ótica, mas a nossa ótica não é a dele. Por isso, quando nós aferimos de um certo referencial, a mesma régua que vai medir o outro é que vai medir a gente. Assim, nós vamos ver que neste versículo percebemos a intenção de Jesus de demonstrar a responsabilidade de pré-julgarmos alguém. Isso é o que mais fazemos, o pré-julgamento, que gera o preconceito. Né? Um conceito que você gera antes de ter o conhecimento da coisa. E isso invariavelmente leva a dissensões, leva a partilhas, cisões, coisas no gênero. Então, isso nos fala da necessidade de nós ocuparmos com o nosso planejamento, com a nossa existência. Entender que aqueles que estão à nossa volta, eles estarão para nos ajudar, para que possamos, então, efetivar o nosso projeto existencial. Mas daí você abdicar deste projeto para intervir no projeto alheio, é aí que começa a correr
a existir o pré-julgamento. Principalmente quando esse julgamento é revestido de sentimentos inferiores e insensíveis, que é a nossa realidade. Infelizmente, nós não temos ainda, ou algum de vocês provavelmente já tenha, a sensibilidade, a maturidade de conhecer, né, a perspectiva da pessoa, aonde ela vai chegar. Jesus tinha essa capacidade, porque já era um espírito esclarecido. E sempre a casa nos fala a respeito do caso da mulher adúltera, que Jesus sabia a anterioridade daquela situação. E ele pôde antever o que haveria de acontecer com aquela mulher após aquele momento. Por isso que ele disse: se ninguém te julgou, tampouco eu te julgarei. Vá e não peques mais. Olha que coisa sublime. Então, desta forma, a gente vê a superioridade da postura. E quando nós nos achamos no direito de intervir na vida alheia, aí mostra a nossa inferioridade. E vamos ver mais adiante, porque às vezes nós estamos nos espelhando, às vezes nós gostaríamos de agir como deveria ser, mas nós não fazemos, então a gente pede que o outro faça. A psicologia ela é muito encantadora. E, pois, correremos o risco de passar pela mesma situação ao sermos julgados pelos nossos atos. Olha que interessante esse quadrinho. Todo mundo lá no seu metrô, né? Um olhando para o outro. Olha essa gente. Bando de cegos vivendo no piloto automático. Nunca param para pensar. Sou o único consciente nesse mundo de carneirinhos. Todo mundo pensando desse jeito. Quer dizer, todo mundo é o carneirinho e todo mundo é um bando, né, inconsequente. Esse é o pré-julgamento. Essa é a régua que às vezes nós medimos. E não percebemos que estamos no mesmo pé de igualdade. Percebe? Então vejam como Jesus nos traz os ensinos de forma compatível com a nossa realidade e com a nossa compreensão. Continuando ainda, frequentemente temos pesos diferentes ao analisarmos as ações do homem. E é uma realidade, né? E a gente sabe disso. Por quê? Porque nós não temos como baliza a justiça divina. Porque nós não temos como referencial os ensinos de Jesus, a lei de Deus, na realidade. Porque os ensinos de Jesus foi a apresentação da lei de Deus. E aí nós, então, analisamos pelas nossas ações, reações e o momento que nós estivermos. Se nós acordamos num dia feliz, tudo é compreensível. Mas se nós acordamos num dia já um pouquinho exaltado, tudo é sombrio. E isso vai repercutindo, né, na nossa existência. Quando esse homem não é nosso próximo, somos inflexíveis, intransigentes perante as normas de conduta. Porque não nos afeta. Porque nós não nos afeta e não temos afetividade por este. Então, nós queremos ser, né, a justiça pura e crua. E uma frase que eu gosto muito, né, é: a justiça sem misericórdia é tirania. E é fato, né? E tem muitas pessoas que se arvoram dessa condição, mas não é certo assim? Não é assim que tem que ser? Não está escrito desse jeito? Tá. Está escrito desse jeito. Mas existe o ser humano, que ele não é fixo. Cada ser humano é diferente um do outro.
Cada ser humano necessita de um agravante ou atenuante. E esse exercício só faremos quando tivermos uma maturidade espiritual e existencial, pela experiência que a vida vai nos trazendo. Eu espero que quando eu chegar na minha vida já madura, eu consiga ter essa serenidade, né, Val? Vamos ver se... Bom, quando este homem somos nós mesmos, esperamos que nos analise. Então, aqui, deixa eu mostrar, aqui é quando a gente é o outro. Agora, quando somos nós, né, queremos que sejamos generosos, compreensivos com a gente, tolerantes, e aí a gente se comporta assim. Todo mundo, coitadinho, eu não sabia, me desculpa. Como pode, né, na mesma questão, termos situações diametralmente opostas? Não é? Mas é assim que nós somos. Por quê? Porque nós agimos de acordo com a nossa maneira de pensar e agir. Então nós devemos, na realidade, ter o meio termo desse comportamento. Ter a justiça e a misericórdia. Aí cria-se a temperança. Muito bem. Jesus ainda continua, agora na segunda parte dos seus ensinos. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou seja, por que você está tão preocupado com a vida alheia? Já a sua existência, ela tem tantas coisas a serem realizadas, desconstruídas, construídas, alimentadas, ceifadas, e você vai parar o seu trabalho, a sua construção espiritual, para ver a vida alheia. Se tivéssemos o cuidado de observarmos as nossas imperfeições e procurar corrigi-las em vez de observar os defeitos alheios, nossa existência teria muito menos de sabores a serem vivenciados. Né? É nessa hora, veja, que poderíamos dizer que há necessidade do egoísmo. Egoísmo no sentido de você olhar para si para ver o que corrigir, o que reparar. Porque a doutrina fala muito em reforma íntima. Mas a reforma íntima requer antes que você analise e observe o que é ser reformado. Então, nessa hora, você tem que olhar para si. Fazer essa autocrítica. E aí saber por onde começar. Cada um vê a sua competência. Então, eu achei interessante isso aqui. Eu não sei porque eu vi alguma coisa de familiar. Você está pecando contra o seu corpo, fumando assim. Olha que coisa interessante. Mas isso me remeteu assim, vou até beber um pouco de água, porque eu não entendi bem o significado. Mas essa é a realidade, gente. A gente aponta os defeitos, dá aquela aula de moral, dá aquele sermão de boa conduta, e você olha depois dentro da sua morada e vê que a coisa é muito pior, né? E tem óculos. Vamos lá. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou seja, a psicologia dos homens diz que esse comportamento empregado é uma forma de justificar os erros que trazemos. Ou seja, nós temos consciência que temos imperfeições. Nós temos consciência de que somos falíveis, mas não admitimos. Em não admitindo, a gente psicologicamente age de duas formas. A primeira dela, a gente quer blindar isso, criando personas, máscaras, para transparecer algo que não é real.
É por isso que, né, as pessoas, dependendo do ambiente, vestem um tipo de persona, né? E isso não está certo. Mas também que o outro mecanismo que psicologicamente usamos para minimizar as nossas falhas é observar as nossas falhas nos outros. Prestem atenção, eu sei que não acontece isso com vocês, né? Mas quem é observador, ele sempre vai observar aquilo que o incomoda. O vaidoso vai olhar sempre os outros. No sentido se está bem vestido, se está bem arrumado, se o cabelo está em ordem, se a unha foi feita, se o sapato é o mesmo da semana passada, se o vestido está amarrotado, se a maquiagem está bem feita. Isso é uma coisa muito comum nas mulheres, né? Porque os homens, se perguntar, né, Val, que roupa que eu usei? Vou lá saber que roupa você estava, nem eu sei a minha. Mas são comportamentos que eu diria até que de uma parte assim, emocional. Porque a mulher, dentro da psicologia coletiva, ela tem a necessidade de ser atraente. Então, por isso que ela se torna mais vaidosa. O homem procura ser atraente antes de casar. Antes de casar, ele pratica esporte, não tem barriga, cabelo sempre arrumadinho. Depois que casa, tem umas barrigas que, olha, eu vou falar, viu? Mas basta casar. Mas por quê? Porque depois ele fala, bom, já conquistei a minha esposa, agora, então cuidados recém-casados, por favor, não se deixem levar por essa tendência. Bom, mas voltando ao assunto, então nós temos esse mecanismo, por isso que julgamos, por isso que somos, e quanto mais aquilo nos agride, mais observamos nos outros. E Jesus está nos pedindo justamente o contrário. Por que reparar os outros? Cuida de você, cuida das suas necessidades, procure enriquecer-se do tesouro espiritual. Deixa, a materialidade é temporal, é passageira. É apenas uma vestimenta que você tem que zelar, tem que cuidar, mas não é a razão de você existir. Isso não minimiza este equívoco, mas como o mestre veio ensinar o caminho a seguir com valores de verdade, amor e justiça, devemos deixar de analisar o comportamento do próximo e ocuparmos na correção de nossos erros, que, segundo o versículo, são muito maiores do que o de nossos irmãos de jornada. Então, nesse versículo, Jesus enfatiza justamente isso. Você está hoje revestido de um corpo material para progredir, para evoluir, para crescer espiritualmente. Nós, na nossa condição, ninguém é perfeito. Ninguém, até o nosso corpo está em processo de evolução. Hoje o nosso corpo é muito diferente daquele do homem da pré-história. E será ainda muito mais diferente do homem de amanhã, porque nós estamos num processo evolutivo. Então, por que vou me desgastar com a figura humana se isso é temporal? É isso que Jesus estava nos dizendo. E veja, então, por que julgar o erro dos outros? Não melhora os nossos. De forma alguma. Julgar o outro não vai melhorar a nossa preocupação, não vai resolver nosso problema, não vai nos sentir melhor. Né? E como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu, que é justamente o que a gente sempre tenta realizar. Outro comportamento que analisados neste momento é o de termos sempre uma postura de superioridade
em relação ao nosso próximo. Eu sei o que é certo, eu vou te ajudar. Ah, imagina, como naquele quadro, para de fumar. Mas eu não cuido da minha preocupação, da minha hipertensão, da minha diabetes, do colesterol, triglicérides, e vem aquela lista enorme, tudo irregular. Então vejam que fica muito claro que esta postura de superioridade é o que faz a toga, né, de juiz, porque a gente se acha dono da verdade. Nós estamos certos. Assim, nos achamos no direito de repreender, criticar, reprovar certas atitudes cometidas pelos nossos irmãos de jornada. Lê do engano. E isso, em vez de criar a simpatia, às vezes vai criar a desarmonia. Em vez de entendermos que estamos juntos para juntos caminharmos e um apoiar o outro, como eu vou sentir apoio daquela pessoa que me censura, que me critica, que me rebaixa, que não me valoriza? Né? E aí, então, nós temos este comportamento, né? Essa situação. Nós passamos uma reta e quem não está nela cai. Quem não caminhar dentro da nossa diretriz está fadado ao erro. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Mas esquecemos, uma vez encarnados na matéria, a nossa missão é de corrigirmos os nossos erros, e não os erros alheios. E conforme fica claro no versículo, nossos erros são muito maiores e mais graves que o de nossos companheiros. Assim, esse quadrinho acho que fica muito claro. Está sabendo do pecado do fulano, né? Aquela famosa conversa dos compadres e comadres. Mas olha o comportamento que seria ideal. Sei não, estou muito ocupado corrigindo os meus. Mas será que é isso que nós fazemos? Ou então a gente fala: o que aconteceu? Conta mais. Mas só isso? Mas, nossa, você está escondendo alguma coisa, hein? Então a gente quer esse tipo de coisa. E tudo isso nos faz ficar ancorados na nossa imperfeição. Então veja como Jesus, nos seus ensinos, ele é tão misericordioso de nos falar de uma forma tão branda, de nos ensinar coisas simples, mas nós nem prestamos atenção nos ensinos que ele nos deixou. Está acabando. Aí Jesus então fala: hipócritas. Quando ele fala hipócritas aqui, é para dar aquele despertar, é para chamar a atenção da pessoa. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Este último parágrafo, então, esta ênfase que ele dá ao chamarmos de hipócritas, né? Porque a hipocrisia é justamente isso, né? É para que você... Espera um pouquinho, o que está acontecendo? Então, a expressão aqui empregada pelo mestre no início do versículo não deve ser interpretada como uma ofensa, como muitos o fazem. Nossa, mas Jesus estava nervoso, ele bateu lá os vendilhões do templo, ele chamava de hipócrita. Não, ele falava de forma enérgica. Mas representa fielmente a proposta, ou seja, de deixarmos de utilizarmos máscaras de representação. E aí todos conhecem o personagem. Tem gente que é especialista em detectar as falhas dos outros, mas é míope para enxergar as próprias. Né? Então,
esse texto, né, que hoje estamos analisando, ele tem como essa proposta. Não é de nos advertir, não é de nos chamar a atenção, mas é de como o Cristo o fez, de despertar em nós os meios de utilizar de forma digna e correta tudo que Deus nos dá na atual existência. Deus nos oferece dioturnamente momentos de realizações, de construção do bem, de aprimoramento espiritual. Por que vou fazer pré-julgamento? Por que vou desenvolver preconceitos? Por que analisar a vida alheia? Por que reclamar de tudo e de todos? Entender que somos filhos de Deus, criados para sermos felizes, para sermos co-criadores, ou seja, para que nós possamos deixar o nosso feito, para que possamos agregar valores na construção de uma coletividade melhor e harmônica. Que nem agora está na moda de fake news. O que faz uma pessoa criar uma mentira? Criar, né, um ato de vandalismo? Se passaram mais de 2000 anos que Jesus nos trouxe esse ensino e ainda estamos míopes perante esta realidade. Assim, ocupemos o nosso tempo, as nossas energias e oportunidades de correção de nossos débitos para com a lei, do que ficarmos bisbilhotando a vida alheia. Isso me faz lembrar de uma vizinha que nós tínhamos em Piracicaba, na Rua Riachuelo. Ela acordava cedinho, e era a primeira que acordava, a última que se recolhia, ficava na porta da casa dela e ela sabia da vida de todo mundo. Não precisava nem assinar jornal naquela época, porque a gente já sabia de tudo. Né? Que pena, né? Pois bem, visto isto, analisado esses versículos, quando sentir vontade de julgar alguém, corre em busca de um espelho, que é muito melhor do que ver nos outros os seus defeitos. E esse espelho vai nos mostrar, né, o quanto, porque quando a gente se olha no espelho a gente se acha bonito, né, a gente não vê pé de galinha. Você vê pé de galinha, Augusto? Viu? Aquele pescoço todo enrugado. Imagina que quem que tem óculos, não é? Você se acha belo, formoso. Então use dessa energia, tenha esta visão para que nós possamos limpar, né, a janela da alma, que são nossos olhos, e ver o mundo como deve ser visto. Ver o mundo como os amigos espirituais superiores veem. Vendo o mundo como mundo de oportunidades. E o nosso mundo interior que seja um mundo de realizações. Com isso, que tenhamos uma ótima noite.